Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Eu me chamo Presbítero Alex e estou de volta aqui, mais uma vez, para trazer para vocês um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico. E nós vamos, nesse estudo, abordar o tema Poder sobre Satanás e os Demônios. Pois é, vamos abordar o tema Poder sobre Satanás e os demônios, tá bom? E eu creio que você vai aprender muita coisa e você vai também estar conhecendo muitas coisas que você não conhecia e sabendo muitas coisas que você também não sabia. Vamos abordar o tema o poder sobre Satanás e os demônios, certo? E agora eu tenho um texto básico para este tema, né? Vamos abordar um texto da Palavra de Deus aqui, que é o texto básico para este tema, que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27, diz assim a Bíblia: Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Repito, Evangelho, o texto básico. Evangelho, capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Queridos irmãos, eu quero trazer para vocês aqui três pontos fundamentais, três tópicos, né? Com base nesse tema, com base nesse versículo, eu quero trazer para vocês aqui neste momento três tópicos. Nós vamos abordar aqui três pontos muito importantes. O primeiro ponto fala sobre os demônios. O segundo ponto fala sobre Jesus e os demônios. E o terceiro tópico ou ponto, a gente vamos abordar o crente e os demônios. Eu não quero fazer menção, tá? Lendo assim os versículos que eu vou estar dizendo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E vai ficar cansativo. Então, para que não venha ficar cansativo e muito longo, eu quero apenas mencionar, né? Dizer para você, né, o livro e o versículo que nós vamos abordar aqui, e depois você vai fazer a leitura dele, tá bom? Você fazendo a leitura dele, você vai aprender mais, porque você vai conseguir gravar, vai conseguir decorar e vai ficar mais fácil para você, tá bom? E assim o vídeo não vai ficar muito longo, nem vai ficar cansativo, ok? Pois bem, eu vou estar lendo aqui uma introdução, né, do estudo que a gente estamos abordando hoje. A introdução diz assim: um dos destaques principais do Evangelho segundo Marcos é o propósito firme de Jesus derrotar Satanás e seus hostes, Satanás e suas hostes demoníacas. Isto a gente vimos na leitura aqui que nós fizemos em Marcos capítulo 3, versículo 27. Isto é descrito como manietar o valente, ou seja, prender Satanás. E também no texto menciona roubar a sua casa. Isso quer dizer libertar os oprimidos das garras de Satanás. Oprimidos ou escravos, ou os que estão aprisionados por Satanás. Aí nesse texto está querendo dizer Jesus que tem que libertar, que ele veio para libertar, para salvar, arrancar das garras de Satanás. O poder de Jesus Cristo está claro e firme sobre Satanás e os demônios, na expulsão de demônios ou espíritos malignos. Pois bem, queridos amados irmãos, nós vamos estar abordando aqui, ou está entrando no primeiro tópico que eu acabei de mencionar, que diz os demônios. No Novo Testamento,
menciona muitas vezes pessoas sofrendo de opressões ou influência maligna de Satanás, devido a um espírito maligno que neles habita. Menciona também o conflito de Jesus com os demônios. O Evangelho segundo Marcos descreve muitos desses casos. Então nós vamos estar passando para vocês, não é? O versículo e o capítulo que está mencionando muitas das vezes, não é? O poder, a luta de Jesus contra os demônios, contra o próprio Satanás, não é? E a derrota de cada um deles. Você pode ver e você pode confirmar isso também em Marcos capítulo 1, versículo 23 ao versículo 27. E também você pode confirmar isso também no livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 15. E depois você pode também estar confirmando também ainda no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 10, ou até chegar ao versículo 20. Então, continuando assim a palavra de Deus, nós podemos ver também os demônios são seres espirituais com personalidade e inteligência, como súditos de Satanás, inimigos de Deus e dos seres humanos. Você pode confirmar isso no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43 até chegar ao 45, você vai poder entender que Satanás e seus demônios nunca foram amigos de Deus. Nunca foram amigos dos servos de Deus, amigo dos crentes, amigos da igreja. Você já ouviu aquele ditado? Uma vez eu pude ter a infelicidade de ouvir um certo homem dizer que ele tinha que estar bem com Deus e também bem com o diabo, porque ele fazendo assim, ele não sofreria dano de nenhuma das partes, nem de Jesus e nem tampouco também do diabo. Ele tinha que estar aqui bem com os dois seres. E isto não é correto biblicamente. E nem isto é agradável. Por quê? Porque Satanás nunca foi amigo de ninguém. Ele é sorrateiro, ele é traiçoeiro, ele é maldizente, é maligno e a sua essência é matar, roubar e destruir. Então, bem com Deus. E bem distante, sim, do diabo e seus adeptos, de Satanás e seus adeptos. Então, você vai poder ter essa confirmação, esse esclarecimento no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 43 ao 45. Demônios, Satanás, são malignos, destrutivos e estão sobre a autoridade de Satanás. Você também vai poder ver isso, perceber isso com mais esclarecimento em Mateus capítulo 4, versículo 10. Também nós podemos perceber que os demônios são a força nutriz que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar demônios. Você vai poder ver isso na carta de Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 20, você vai poder perceber isso e vai ter um bom esclarecimento desta palavra, não é? Para não adorar a ídolos, para não se prostrar a ídolos, né, feitos por mão de homens, seja semelhança a coisas que estão na terra, seja semelhança às coisas que estão embaixo da terra, ou até mesmo coisas que estão no céu ou em cima do céu. Então, isto é desagradável a Deus, é pecado, e por trás de tudo isso, desta idolatria todas, está Satanás e seus demônios, para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas deixem de adorarem a Deus, como está escrito em João capítulo 4, versículo 24, em espírito e em verdade devemos adorar a Deus, e não por meio de imagem de escultura, nem por obra feita de
homens. Então, adorar a Deus só em espírito e em verdade. Também nós podemos perceber no Novo Testamento também que mostra que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Olha, irmãos, que coisa. Você vai poder perceber isso em João, capítulo de número 12, versículo 31. Vai poder também ter um esclarecimento melhor disso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você vai também poder ter um esclarecimento melhor em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. Você vai ter esse esclarecimento que o mundo está alienado de Deus e controlado por Satanás. Todos esses versículos que eu mencionei aqui, não é? Vai lhe dar um esclarecimento a respeito disso que eu acabei de dizer para você, que o mundo está alienado de Deus, está vivendo contrário à vontade de Deus. E por trás de tudo isso está Satanás e seus demônios, de maneira sutil, de maneira sorrateira, de maneira maligna, ludibriando assim as pessoas e muitas das vezes até destruindo as vidas das pessoas, e muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, por trás de tudo isso está Satanás e seus demônios. Tenha muito cuidado. Pois bem, pensando nisso assim, dando continuidade, a gente podemos perceber também que aqueles que se envolvem com o espiritismo e magia, feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, o que facilmente leva a essas pessoas possuir demônios, possuir possessões malignas e demoníacas. Que coisa, irmãos! Olha só, tenhamos cuidado. Nós podemos perceber isso também em Atos dos Apóstolos, nós podemos ter uma boa compreensão disso. Você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 8 ao 10. E também você vai ler em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 20, que fala também a respeito disso. E também em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Glória a Deus, porque nós podemos ter esse conhecimento, não é? E não cair nessas armadilhas de Satanás. Amém? Olha, deixa eu entrar agora, tá certo? No segundo ponto, nós estudamos o primeiro ponto que fala sobre os demônios, né? Eu falei aqui da maneira que eles trabalham, como é que eles agem, não é? Como é que eles são. E agora nós vamos estudar o segundo ponto, que é Jesus e os demônios. Nós também podemos perceber com Jesus nos seus milagres, frequentemente ataca o poder de Satanás e os demônios. Olha, Jesus nos seus milagres frequentemente ataca o poder de Satanás e seus demônios. Você vai poder ver isso no texto que a gente lemos também já aqui, mencionamos, melhor dizendo, Marcos capítulo 1, versículo 25 e 26, e também o versículo de número 34 e 39 no mesmo capítulo. É interessante isso, você ler, para que você possa ter uma melhor compreensão. Um dos seus propósitos ao vir à terra foi subjugar Satanás e libertar seus escravos. Você vai poder também ler isso em Mateus, capítulo 12, versículo 29, e em Marcos, capítulo de número 1, versículo 27, e também em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Outra coisa que a gente podemos perceber também é: Jesus derrotou Satanás, em parte pela sua expulsão de demônios, e de modo pleno, através da sua morte e ressurreição. Olha que maravilha! Jesus derrotou Satanás através da sua morte e ressurreição. Em parte, Satanás, já nesse período aqui, já estava completamente derrotado, já estava completamente envergonhado, porque Jesus tinha feito com que a morte
não viesse ter o domínio sobre ele. Muito pelo contrário, Jesus venceu a morte, foi crucificado, morreu e venceu. E hoje está vivo para todo sempre à destra de Deus Pai para interceder por mim e por você. E nos livrar e nos guardar de todo o poder das trevas. Olha que coisa interessante também, amados. Nós podemos perceber, no terceiro tópico aqui e último, a gente pode perceber que o crente e os demônios. Olha, vamos falar agora sobre algum assunto muito importante. Olha só, as Escrituras ensinam que nenhum verdadeiro crente em que habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. É isso mesmo. O Espírito e os demônios nunca podem habitar no mesmo corpo. Você vai poder ler isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 15 e 16. Isso vai lhe dar uma melhor explicação, não é? E um melhor esclarecimento. Leia 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15 ao versículo 16. Os demônios podem, no entanto, influenciar os pensamentos, emoções e atos dos crentes que não obedecem às direções do Espírito Santo. Você vai poder também ler Mateus capítulo 16, versículo 16 ao versículo 23. E também vai poder ler em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 ao versículo 14. E também, por último aqui, eu quero ler, para a gente encerrar e finalizar e concluir esse estudo. Por último, nós podemos aqui também perceber aqui, Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o demônio, sobre Satanás e seus adeptos. Ao nos depararmos com eles, devemos aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder, do Espírito Santo. Você vai poder perceber isso no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 ao versículo de número 19. Deus, desta maneira, podemos nos livrar dos poderes das trevas. Glória a Deus. Pois bem, só lembrando para os irmãos que nós estamos abordando o tema poder sobre Satanás e os demônios. E nós estudamos e lemos e aprendemos com o primeiro tópico dos 3, que fala os demônios. Aprendemos como é que ele atua, qual é as astúcias dele, as artimanhas do diabo, de Satanás. E também nós podemos aprender e aprendemos que Jesus, ele derrotou Satanás. Jesus destrói com seu poder todas as hostes espirituais das trevas e também desfaz com todo o poder maligno, porque Jesus é quem tem todo o poder. E também nós aprendemos que este poder Jesus ortogou à igreja. Jesus passou para a igreja, Jesus deu poder à igreja, Jesus deu poder aos crentes para derrotar e para desfazer com todas as hostes malignas do diabo, com todo arrumadinho de Satanás. Nós aprendemos isso aqui com o terceiro ponto, os crentes e os demônios. Então, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, nunca pense que você é derrotado, nem fracassado, nem que você está sobre o poder de Satanás. Isso é mentira do teu pensamento, isso é mentira do pensamento que veio à sua mente, quem sabe o maligno que pôs isso na sua mente. Você é uma pessoa liberta, você é um crente forte, você é uma pessoa que tem poder sobre qualquer um demônio. Pode ser o demônio mais forte que exista lá no inferno. Você tem poder sobre ele, você tem autoridade sobre ele. E ele tem que se submeter à autoridade que está sobre a sua vida, que é a autoridade do Espírito Santo. Porque você é um crente lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus.
Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, e te proteja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo reposem em teu coração, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Um abraço do teu irmão presbítero Alex. Deus te abençoe.